A verdade que ninguém te disse sobre a sua mente, a porta que você nunca abriu dentro de si. Você já percebeu que existe uma parte da sua mente que você nunca conseguiu explicar, mas sempre sentiu? Aquela sensação silenciosa de que algo dentro de você não está sendo ouvido, como se existisse uma verdade oculta atrás dos seus comportamentos, das suas escolhas, dos seus medos e até da sua força. Carl Jung dizia que aquilo que você não enxerga dentro de si retorna como destino. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos que não compreendem, repetem padrões, se envolvem com o mesmo tipo de dor, sentem ansiedade sem causa aparente, sabotam as próprias conquistas e depois acreditam que são assim mesmo. Mas não são. E talvez você também não seja. Respire um pouco, olhe para dentro, mesmo que por alguns segundos. Há uma parte da sua mente, uma parte que você evitou por anos, tentando falar com você. E é aqui que o caminho começa. Jung chamava isso de sombra, não como algo maligno, mas como tudo aquilo que você escondeu de si mesmo para sobreviver. As dores que não pôde expressar, os desejos que teve que sufocar, a coragem que foi apagada, a sensibilidade que lhe disseram para abandonar, as lembranças que preferiu não revisitar. Você não perdeu nada disso, só colocou em um cômodo interno e trancou a porta. E hoje, esse cômodo começa a se abrir, não com violência, mas com consciência. Porque existe um momento na vida em que a mente simplesmente se recusa a continuar vivendo pela metade. A ansiedade aparece, a exaustão emocional chega, a sensação de não sei quem eu sou se torna impossível de ignorar. E isso não significa que você está quebrado. Significa que você está sendo chamado. Jung sempre lembrou que o verdadeiro crescimento começa quando paramos de tentar consertar a vida fora e finalmente nos voltamos para dentro, para o ponto onde a chama original ainda existe. Você já sentiu essa pequena chama? Ela nunca se apagou. Ela só foi abafada por expectativas, medos, culpas, pressões, obrigações, sobrevivência. Mas ela ainda está aí. E é dela que nasce a transformação. Porque ninguém evolui ao fugir de si. E ninguém encontra propósito enquanto tenta ser alguém que não é. Hoje, você caminha de volta para si mesmo. Hoje, você se aproxima da sua dimensão mais real. Hoje, você abre a porta que evitou por tanto tempo. E ao abrir, surge uma verdade poderosa. Não é o mundo que te prende. É a história não compreendida dentro de você. E essa história, esta que você está prestes a iluminar, contém todas as respostas que você buscou lá fora. Pausa. Respire. Vamos mais fundo. A mente que você carrega não é sua inimiga. Ela é seu mapa. E no próximo capítulo, você vai descobrir onde esse mapa começou a ser desenhado. E por que você acredita que é menos do que realmente é. Onde sua mente começou a se perder e ninguém te explicou. Há um momento na vida, às vezes tão silencioso que passa despercebido, em que você deixa de viver quem é e começa a viver quem o mundo queria que você fosse. Esse ponto exato, essa fratura quase invisível, é a raiz da maior parte das angústias, das confusões internas, da sensação de vazio e até da ansiedade que você carrega hoje. Carl Jung explicava que na infância nós construímos uma espécie de máscara psicológica para sobreviver. Ele chamava essa máscara de persona, o eu social, o eu aceitável, o eu que aprende desde cedo o que deve mostrar e o que deve esconder para ser amado, para ser aceito, para não ser rejeitado. E é aqui que a perda começa. Quando você se ajusta demais para caber nos padrões dos outros, inevitavelmente se afasta de si. Talvez você tenha sido ensinado a ser forte quando era frágil, a sorrir quando estava quebrando por dentro, a agradar para não ser abandonado, a ser responsável cedo demais,
a engolir a própria dor para manter a paz ao redor, a não decepcionar ninguém, mesmo enquanto se decepcionava por dentro. Cada vez que isso aconteceu, uma parte sua foi silenciosamente colocada para dormir. E mesmo que você tenha crescido, essa criança interior, ainda ferida, ainda tentando entender o que fez de errado, continuou sussurrando, pedindo para ser vista. Só que você aprendeu a silenciar essa voz, porque acreditava que era fraqueza, acreditava que o mundo não teria paciência com sua verdade. Jung dizia que a ansiedade é muitas vezes o grito da alma tentando acordar quem você deixou para trás. E talvez seja por isso que você se sente tão cansado por dentro, como se carregasse uma vida que não é completamente sua, como se algo estivesse sempre fora do lugar, como se uma parte invisível da sua mente estivesse sempre tentando recuperar o que perdeu. Não há nada de errado com você. O que existe é uma história emocional cheia de partes esquecidas, e cada parte esquecida pede para voltar para casa. Quando alguém cresce sem se reconhecer, a vida se torna uma tentativa constante de preencher um vazio que nunca deveria ter existido. Esse vazio não é falta de algo externo, é falta de você consigo mesmo. Por isso, Jung insistia: a maior tragédia é viver uma vida que não é autenticamente sua. Seu esgotamento não veio do que você faz, mas do que você deixou de ser. E não, isso não é culpa sua. É apenas o resultado natural de anos tentando sobreviver emocionalmente. Agora, imagine por um instante, se você pudesse se encontrar novamente, se pudesse recuperar aquela versão sua que tinha brilho, espontaneidade, curiosidade, coragem, se pudesse olhar para si com honestidade, sem medo do julgamento. Jung acreditava que esse reencontro é o verdadeiro início da cura. E hoje você está exatamente nesse ponto, no limiar entre quem você foi forçado a ser e quem você é de verdade. Pausa. Inspire fundo. No próximo capítulo, mergulharemos na parte mais oculta da sua psicologia, aquela que molda suas escolhas, seus padrões e até suas dores, mesmo quando você não percebe. A mente escondida que controla seus ciclos. Você já se perguntou por que repete sempre os mesmos padrões, mesmo quando promete para si que da próxima vez será diferente? Por que atrai o mesmo tipo de relacionamento? Por que sabota oportunidades que desejava tanto? Por que sente medo de avançar, mesmo querendo desesperadamente mudar? A resposta não está no que você faz conscientemente, está no que vive dentro de você, sem ser visto. Carl Jung dizia que, enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele dirigirá sua vida. E você o chamará de destino. É por isso que, mesmo quando tenta evoluir, algo parece puxá-lo de volta para o mesmo lugar. Não é azar, não é falta de força, não é incapacidade, é apenas programação emocional antiga tentando se repetir. Desde cedo, sua mente aprendeu a sobreviver criando regras invisíveis. Não demonstre demais, não confie tão fácil, não espere muito. Não fale o que realmente sente. Não seja um peso para ninguém. Não incomode. Não fale. Essas regras foram úteis um dia, te protegeram, mas hoje se tornaram paredes que te impedem de viver plenamente. Jung chamava isso de complexos, blocos emocionais que contêm memórias, medos, sensações, traumas, crenças e que moldam seu comportamento como fios invisíveis. Você se move, mas é como se algo te puxasse para o mesmo ponto de sempre. É exatamente por isso que você sente frustração, porque sabe que existe algo maior dentro de si, mas se vê preso em reações que não escolhe conscientemente. O mais impressionante é que esses complexos não são inimigos. Eles são tentativas antigas de proteger você, e por isso reagem com tanta força quando você tenta mudar. Eles aprenderam que mudança tira risco. Então, quando você tenta evoluir,
a sua mente antiga entra em alerta. E se você sofrer de novo? E se perder o pouco que ainda tem? E se decepcionar alguém? E se não der certo? E você se sentir inútil? E assim, você para, ou hesita, ou adia. Mas dentro de você existe uma parte que nunca parou de chamar por mudança. Uma parte que sabe que algo maior te espera. Uma parte que sente que sua vida não pode ser feita apenas de repetições. Essa é sua consciência real, o seu eu mais profundo. E ele não vai desaparecer, porque nasceu para crescer. Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. Isso significa que o incômodo que você sente não é um problema, é um sinal. O sinal de que você está pronto para romper um ciclo. Toda vez que uma repetição dói mais do que sustentá-la, é porque você está preparado para transcender o padrão. E talvez seja por isso que você chegou até este vídeo. Não por acaso, mas porque uma parte sua, aquela que você tentou ignorar, está finalmente emergindo. Pausa, respire. A pergunta agora não é: por que minha vida é assim? Mas sim, qual é a história por trás desse comportamento? E o que ela tenta me mostrar? No próximo tópico, você vai entender como essa história começou e como a sua mente emocional foi programada muito antes de você ter consciência disso. A origem invisível das suas dores e o que elas estão pedindo. Muitas das respostas que você busca hoje não estão no presente, estão no passado. Não no passado que você lembra conscientemente, mas no passado emocional, aquele que se esconde em camadas profundas da psique. Carl Jung explicava que a mente humana registra tudo, não apenas os acontecimentos, mas principalmente as sensações que esses acontecimentos deixaram. É por isso que um adulto pode sentir medo sem motivo, porque reage mal a certas situações, mesmo quando racionalmente queria estar no controle. Porque se sente inseguro, insuficiente ou ansioso diante de coisas que, teoricamente, já deveria ter superado. O corpo cresce, a consciência amadurece, mas a emoção permanece congelada exatamente no ponto em que não foi compreendida. E há uma verdade que quase ninguém diz. A maior parte da sua dor emocional não nasceu agora. Ela apenas pediu ajuda agora, quando você era criança, vulnerável, moldável, totalmente dependente do ambiente ao redor. Sua mente absorvia tudo. A forma como falavam com você, a forma como reagiam às suas emoções, o que você recebeu e principalmente o que não recebeu. Cada ausência se tornou uma interpretação. Cada silêncio se tornou uma explicação. Cada crítica se tornou uma sentença interna. Jung dizia que toda criança cria uma teoria sobre si mesma para sobreviver ao que não entende. E talvez você tenha criado teorias como: não sou bom o suficiente. Se eu mostrar quem realmente sou, posso ser rejeitado. Eu preciso agradar para ser aceito. Minhas necessidades não importam. Amor é sempre condicionado. Eu preciso ser forte, sempre. Essas frases eram apenas tentativas infantis de dar sentido ao caos emocional, mas elas se transformaram em verdades internas e seguem guiando suas escolhas até hoje. A dor que você sente agora é o eco dessas conclusões antigas. Não é fraqueza, não é falha. É memória. E essa memória emocional não está te punindo. Ela está te pedindo para ser revisada. Porque a mente não suporta carregar por toda a vida algo que nunca foi processado. Por isso, quando você enfrenta certas situações hoje, um relacionamento que te ativa, uma perda, uma frustração, uma cobrança, um abandono, aquela emoção antiga desperta, querendo finalmente ser vista. Jung afirmava que a consciência cresce quando olhamos para aquilo que evitamos. E talvez essa seja a razão pela qual você sente medo de olhar para dentro.
porque sabe que lá existem partes que você não quis enfrentar. Mas existe algo muito importante aqui. Você não é mais aquela criança. Você não está mais indefeso. Você não depende mais daqueles ambientes. Hoje, você tem ferramentas internas que não existiam na época. Hoje, você pode acolher suas próprias emoções. Pode dizer a si mesmo aquilo que ninguém disse. Pode reparar feridas que antes pareciam impossíveis de tocar. A dor que retorna não vem para destruir, vem para libertar. E a libertação começa quando você se permite sentir com consciência e não com culpa. Pausa. Respire devagar. No próximo tópico, vamos revelar algo essencial. Como sua mente usa o medo como proteção e como isso cria os limites invisíveis que te impedem de alcançar a vida que você deseja. O medo que te protege e o medo que te aprisiona. Existe um detalhe profundo sobre a mente humana que quase ninguém entende. O medo não aparece para te prejudicar. Ele aparece para te proteger. Mas, como dizia Carl Jung, aquilo que protegemos por muito tempo se transforma em prisão. O medo é, biologicamente, um guardião. Ele tenta te impedir de reviver dores antigas, aquelas que você já enfrentou emocionalmente e que a mente jurou que nunca mais deixaria acontecer. Por isso, ao menor sinal de risco emocional, você sente ansiedade, hesitação, autossabotagem, insegurança, vontade de fugir, necessidade de controlar tudo, vontade de desistir antes de tentar. Não é fraqueza, é autoproteção. A mente pensa, se eu bloquear a mudança, eu evito que a dor se repita. Só que há um problema. O medo não diferencia crescimento de perigo. Não diferencia oportunidade de ameaça. Não diferencia futuro de passado. Ele reage a tudo com o mesmo impulso. Pare, não avance, pode doer. Por isso, você trava mesmo quando deseja muito algo. Por isso, você sente ansiedade mesmo quando a mudança seria boa. Por isso, você pensa demais, pondera demais, analisa demais e se afasta das próprias oportunidades. Esse mecanismo vem direto do inconsciente, essa parte profunda da psique que, como Jung explicava, age antes mesmo que você formule um pensamento consciente. E é aqui que a prisão se forma. O medo que surgiu para te proteger do passado impede você de construir um futuro diferente. E isso cria um paradoxo doloroso. Você quer mudar, mas teme perder a segurança do que te machuca. Porque, no fundo, aquilo que é familiar parece mais seguro do que aquilo que é novo, mesmo quando o familiar já te destruiu inúmeras vezes. Esse é o ciclo que prende milhões de pessoas em relacionamentos que não as fazem crescer, empregos que drenam sua vitalidade, hábitos que corroem sua autoestima, comportamentos que repetem velhas dores, vidas que não correspondem à verdade interna. Mas existe uma verdade libertadora que Jung repetia constantemente. Aquilo que você teme é quase sempre o que precisa ser olhado. Medo não é sinal de que você deve recuar. Medo é sinal de que um limite está sendo tocado. E limite é justamente onde a expansão começa. Quando você chega no ponto em que o medo aparece, é porque está atravessando uma fronteira emocional. E atravessar essa fronteira não exige força sobrenatural, exige consciência. Jung dizia que o inconsciente deixa de ser uma prisão quando você ilumina suas intenções. Quando você observa o medo, nomeia, entende sua origem, identifica o que ele está tentando proteger e então se lembra: eu não sou mais a versão de mim que sofreu isso. A partir desse ponto, algo muda. O medo deixa de ser um monstro interno e se torna um mensageiro, um aviso, um convite. E quando você aceita esse convite, sua vida deixa de ser uma reação automática ao passado e se torna uma criação consciente do futuro. Pausa. Inspire lentamente.
No próximo tópico, você vai compreender por que atrai certos relacionamentos e circunstâncias, e como sua psique escolhe repetidamente pessoas que ativam suas feridas internas. Porque você atrai o que te fere, e como sair desse ciclo? Há uma pergunta que atravessa silenciosamente a vida de milhões de pessoas. Por que eu sempre atraio o mesmo tipo de situação, o mesmo tipo de pessoa e a mesma dor? Para Carl Jung, a resposta é tão profunda quanto libertadora. Não encontramos pessoas por acaso. Elas revelam partes de nós que ainda não compreendemos. Isso significa que relacionamentos de amor, amizade, trabalho ou família não entram na sua vida apenas para trazer companhia. Eles entram para ativar conteúdos internos que você precisa enxergar. E é por isso que, mesmo desejando paz, você pode se ver atraído por pessoas que precisam ser salvas, não sabem amar de forma madura, trazem instabilidade emocional, ativam sua sensação de não ser suficiente, despertam inseguranças antigas, reproduzem padrões que você jurou que não viveria de novo. É como se existisse uma força invisível te conduzindo sempre ao mesmo tipo de história. E essa força existe, mas ela não é externa, ela vem de dentro. Jung dizia que o inconsciente busca naturalmente situações que reproduzem feridas antigas para tentar resolvê-las. É como se a psique dissesse: desta vez eu vou conseguir. Desta vez eu não vou ser rejeitado. Desta vez eu vou ser visto. Desta vez eu vou ser suficiente. Desta vez eu vou ser amado como mereço. Mas como você chega emocionalmente ferido, você não entra nessas histórias com clareza. Entra com carência, expectativa, necessidade de reparar a dor. E assim, repete o ciclo. Não porque quer, mas porque aprendeu inconscientemente que amor tem que doer, que conexão precisa sacrificar algo de você, que afeto vem misturado com medo, que proximidade exige abandono de si. Não é amor, é condicionamento emocional. A psique repete enquanto não compreende. A psique atrai enquanto não cura. A psique chama novamente o que feriu, até aprender que merece algo diferente. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não está atraindo essas pessoas para sofrer. Você está atraindo para despertar. Porque cada pessoa que te mostra uma dor antiga também te mostra um limite que você ainda não conseguiu colocar. Uma ferida que ainda não foi acolhida. Um amor que você ainda não deu a si mesmo. A verdade é simples, mas poderosa. Quando você cresce emocionalmente, seus padrões de escolha crescem junto. Quando você se cura por dentro, o que antes te atraía deixa de ter força. Quando você se fortalece, o que antes parecia conexão passa a parecer perigo. E quando isso acontece, você perde o interesse pelo que te machucava. Você perde a ilusão pelo que te diminuía. Você perde o apego pelo que te fazia sentir pequeno. Você perde o senso de destino pelo que, na verdade, era apenas repetição. Jung explicava que encontrar a si mesmo é o início do fim dos ciclos. Porque quando você se encontra, você deixa de buscar nos outros aquilo que faltou em você. E então, algo extraordinário acontece. Você começa a atrair pessoas alinhadas com sua maturidade. Relacionamentos que não pedem sofrimento como prova. Conexões que não exigem que você se abandone. Histórias onde você não precisa implorar para ser visto. Pausa. Respire profundamente. No próximo tópico, vamos mergulhar em um dos maiores segredos da psique. Porque você se sabota justamente quando está prestes a crescer. E como transformar a autossabotagem em força. A autossabotagem. O mecanismo oculto que te impede de vencer. Há algo profundamente humano e profundamente frustrante em perceber que você mesmo se bloqueia no exato momento em que está prestes a crescer. Quando tudo está começando a dar certo,
Quando uma nova oportunidade aparece, quando a vida parece finalmente se alinhar, de repente você hesita, você congela, você adia, você foge. Ou faz algo que, de forma quase inexplicável, destrói o que você mesmo construiu. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que acontece com a autossabotagem. Ela não nasce da sua luz, ela nasce da sua sombra. E o motivo é simples: sua mente não sabe diferenciar mudança de ameaça. Para ela, qualquer passo que te tire do território emocional conhecido ativa um alarme interno. Esse alarme diz: cuidado, volte, não vá. Isso é grande demais para você. Você vai falhar. Você não merece isso. Se der errado, você não vai suportar. E aqui está o detalhe mais importante. A autossabotagem não é um ataque interno, é uma tentativa de proteção. Para o seu inconsciente, avançar pode significar perder a identidade que você construiu, o controle sobre o que conhece, a previsibilidade que te mantém seguro, o padrão emocional que, por mais doloroso que seja, é familiar, as justificativas que você usa para não se arriscar. A autossabotagem é a mente dizendo: prefiro manter você limitado, mas seguro, do que ver você crescer e talvez se ferir. Mas isso não funciona mais, porque a vida não pede mais sobrevivência, pede expansão. E expansão exige que você abandone antigas versões de si. Por isso, Jung ensinava algo essencial. A autossabotagem não desaparece quando você luta contra ela. Ela desaparece quando você a compreende. Quando você percebe o que realmente está por trás daquele atraso, daquela impulsividade, daquela indecisão, daquele medo súbito, você percebe que não se trata de incompetência, e sim de proteção mal direcionada. O processo de cura começa quando você olha para dentro e diz: eu entendo por que você está com medo, eu entendo por que está tentando me segurar, mas agora eu posso lidar com isso, agora eu posso seguir. É aqui que ocorre a verdadeira transformação psicológica, quando o eu adulto conversa com o eu ferido e não o abandona. É isso que acalma a sombra. É isso que faz o inconsciente soltar os fios que controla. É isso que permite que você pare de repetir velhos padrões. Então, a autossabotagem perde força, porque ela só existe quando você age no automático. Quando você desperta para si, ela se dissolve. Pausa, respire fundo. No próximo tópico, vamos aprofundar o ponto mais poderoso da psicologia junguiana: como recuperar o poder interno que você perdeu ao longo da vida. E como despertar uma versão sua que sempre existiu, mas que você esqueceu de acessar. O retorno ao seu poder interior, a parte sua que você esqueceu. Existe uma verdade profunda e silenciosa que atravessa todas as teorias de Carl Jung. Dentro de você existe uma versão inteira, forte, intuitiva e consciente, que nunca deixou de existir. Ela apenas foi encoberta. Ao longo da vida, você foi se afastando desse núcleo interno. Não porque quis, mas porque precisou se adaptar para sobreviver. Para ser aceito, você escondeu sua autenticidade. Para não ser rejeitado, diminuiu seus sonhos. Para não ser criticado, moldou sua personalidade. Para não decepcionar ninguém, silenciou seus limites. Para não parecer demais, apagou a própria luz. E aos poucos, o que restou foi uma versão sua fragmentada, um eu funcional, aparentemente forte, mas emocionalmente encolhido. Jung dizia que o processo de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não consiste em se tornar algo novo, mas em voltar para a sua essência original. Simples, profundo, revolucionário. Sua força não precisa ser construída, ela precisa ser recuperada. Sua coragem não precisa ser aprendida, ela precisa ser desenterrada.
Sua confiança não precisa ser inventada, ela precisa ser despertada. A verdade é que você nunca perdeu seu poder interno, apenas esqueceu onde o colocou. E esse poder não está na aprovação dos outros, no reconhecimento externo, no olhar de alguém, no passado que te feriu, na crítica que te atingiu, na falta que te marcou. Seu poder está na parte de você que sobreviveu a tudo isso. Pense nisso por um momento. Você está aqui, respirando, lutando, tentando compreender a si mesmo, buscando respostas, sentindo, questionando, despertando. Isso não é fraqueza, isso é força. Jung dizia que a vida começa a mudar quando você para de se identificar com o que te aconteceu e começa a se identificar com quem você se tornou apesar do que te aconteceu. É aqui que o seu poder retorna, quando você percebe que você não é seu trauma, você não é seu medo, você não é sua ansiedade, você não é suas escolhas antigas, você não é suas perdas, você não é suas inseguranças. Você é a consciência capaz de olhar para tudo isso e ainda assim continuar. Essa consciência é sua verdadeira identidade. É sua mente adulta resgatando sua mente ferida. É seu eu profundo recuperando o trono interno que sempre foi dele. E quando isso acontece, uma mudança silenciosa, mas gigantesca, acontece dentro de você. O que antes te controlava passa a perder força. O que antes te paralisava passa a ser compreendido. O que antes te machucava passa a ensinar. E o que antes te definia passa a se dissolver. A partir desse ponto, você não vive mais por reação. Você vive por intenção. E essa intenção cria uma nova vida. Pausa, respire, sinta. No próximo tópico, vamos entrar em uma das maiores revelações da psicologia profunda. Como sua mente cria propósito e por que a ausência desse propósito gera angústia, vazio e perda de sentido. Propósito, a força silenciosa que mantém sua alma de pé. Existe uma dor que não queima, ela esvazia. Uma dor que não grita, ela silencia. Uma dor que não destrói, ela adormece a alma. É o vazio de não saber por que você está vivendo. Carl Jung dizia que a falta de sentido não é apenas um desconforto, é uma doença da alma. E é por isso que você pode ter tudo: um trabalho, ocupações, obrigações, pessoas ao redor, e ainda assim sentir que algo está faltando. Esse algo não é luxo, é necessidade. O ser humano não vive apenas de rotina, ele vive de significado. E quando o significado se perde, tudo o que antes fazia sentido parece distante, pesado, inútil. O vazio não nasce da falta de conquistas. O vazio nasce da falta de conexão com aquilo que faz sua existência valer a pena. E aqui está uma verdade incômoda, mas libertadora. Seu propósito nunca se perdeu. Foi você quem se afastou dele, não por culpa, mas por sobrevivência. Enquanto crescia, você aprendeu a viver pelo que esperavam de você, não pelo que chamava dentro de você. Aprendeu a buscar aceitação, estabilidade, previsibilidade. Mas não aprendeu a olhar para dentro e perguntar: quem eu realmente sou? O que me move? O que me desperta? O que faz meu coração vibrar? O que eu faria se não tivesse medo? Jung dizia que propósito não é encontrado fora. Ele nasce quando você se torna quem sempre foi por dentro. Propósito não é uma profissão, não é um título, não é um talento, não é um resultado. Propósito é direção. É aquilo que alinha sua mente, sua emoção e sua ação para o mesmo ponto. É a sensação de que você está caminhando para um lugar interno que faz sentido, mesmo que ninguém ao redor entenda. E essa direção não é algo que você escolhe aleatoriamente. É algo que emerge da sua essência, daquilo que já existe em você desde sempre. Olhe para a sua história, observe. As dores que te transformaram, as lutas que te ensinaram,
As quedas que moldaram sua força, os instantes em que você renasceu, mesmo ferido, os momentos em que o mundo quis te quebrar e você permaneceu. Nada disso foi acaso. Jung insistia que o ser humano carrega um chamado interior, uma tendência natural a se tornar a versão mais elevada de si mesmo, e esse chamado não desaparece quando você o ignora. Ele apenas muda de forma. Às vezes se torna ansiedade, às vezes tristeza, às vezes estagnação, às vezes irritação com a própria vida. Às vezes, aquela sensação sufocante de eu posso mais que isso. Não é crise, é despertar. Sua alma está tentando te lembrar de algo que você esqueceu. Você nasceu para evoluir, não para repetir. Propósito é isso, a direção da sua expansão. E você sente no fundo que está pronto para isso. Não porque sua vida está perfeita, mas porque sua consciência está desperta. O próximo passo é inevitável. Pausa. Respire profundamente. No próximo tópico, nós vamos unir tudo: traumas, sombras, ciclos, medo, força, expansão e propósito, para revelar como a sua mente pode renascer através da integração e como isso muda tudo a partir de hoje. A integração, o renascimento da sua mente e o início de uma nova vida. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada, o ponto onde tudo o que você viveu, tudo o que entendeu e tudo o que despertou começa a se unir. E é aqui que Carl Jung dizia que nasce a verdadeira transformação, quando você integra todas as partes de si. Integração não é apagar o passado, não é esquecer a dor, não é fingir que nada aconteceu, não é se tornar alguém completamente novo. Integração é o oposto disso. É olhar para tudo, absolutamente tudo, e finalmente dizer: isso faz parte de mim, isso me construiu, isso me feriu, mas também me fortaleceu. Isso me derrubou, mas também me levantou. Isso fez parte da minha história, mas não define meu futuro. Jung afirmava que somente quando você reúne luz e sombra, força e fragilidade, coragem e medo, consciência e instinto, é que você se torna inteiro. E uma mente inteira não vive de repetição, vive de escolha. A dor deixa de ser prisão, se torna sabedoria. O medo deixa de ser barreira, se torna bússola. A sombra deixa de te controlar, se torna parte da sua maturidade. A autossabotagem perde força, porque você já sabe quem é. O passado perde o poder, porque você finalmente tomou posse de si. E quando isso acontece, algo extraordinário renasce dentro de você. Sua identidade real, seu eu verdadeiro, sua consciência mais elevada. A partir daqui, sua vida não avança mais por impulso. Ela avança por intenção. Você não busca mais aprovação, busca autenticidade. Você não procura mais preencher vazios, procura expandir significado. Você não aceita mais migalhas emocionais, porque reconhece o próprio valor. Você não repete mais ciclos, porque compreende suas raízes. Você não foge mais de si, porque encontrou coragem para se encarar. Jung dizia que a individuação é um renascimento lento, íntimo, poderoso, onde você finalmente se encontra. E quando alguém se encontra, não se perde mais. Porque a pessoa que você se torna ao integrar sua história é mais forte do que qualquer dor que viveu, mais consciente do que qualquer medo que já sentiu, mais desperta do que qualquer versão que um dia acreditou ser a sua identidade final. Você não está no fim da sua jornada. Você está no começo da sua consciência. E não importa quantas vezes tentaram apagar sua luz, ela continua aqui, respirando, chamando, crescendo. Você é mais profundo do que sua dor, mais sábio do que sua história, mais forte do que imagina. E a partir de hoje, você não vai mais viver dormindo dentro de si. Você vai viver acordado, presente, consciente, inteiro.
Porque a verdade que ninguém te disse sobre a sua mente é simples e poderosa. A sua cura não está fora, está dentro, sempre esteve. E agora, você finalmente está pronto para acessá-la. Pausa, silêncio, respiração. Este é o seu renascimento. Este é o seu despertar. Esta é a sua nova vida. E ela começa agora.